Muito boa noite. Estamos aqui principalmente porque Ele está vivo. E Ele vivo está aqui também para falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. E certamente sempre que ouvimos a voz de Jesus, nós somos transformados, amém? Nossa oração é que juntos sejamos transformados pela palavra e pela presença do Espírito de Deus. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 23, um texto bem conhecido nosso. Se quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Que Deus fale ao nosso coração a partir dessa palavra. Bom, essa passagem aqui é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Escolhi Lucas porque tenho lido o evangelho de Lucas, mas de uma forma muito própria, diferente de alguns outros textos que são deslocados e contados às vezes em sequências diferentes. Esse texto ele é sempre narrado da mesma forma nos 3 evangelhos. Jesus está em Cesareia de Filipe conversando com os seus discípulos, e aqui marca um dos momentos, ou um momento em que, depois de fazer muitos sinais e milagres e percorrer muitas cidades, Jesus começa a preparar os seus discípulos para uma despedida. A gente vê aqui, por exemplo, Jesus começando a falar sobre cruz. Então o texto se inicia dizendo: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz. É bem possível que quando os discípulos ouviram isso, não entenderam exatamente aquilo que Jesus estava falando, porque a ideia de crucificação ainda era distante daquilo que eles faziam como propósito de grupo de discípulos. Afinal, a cruz era um método romano de condenação. O que Jesus estaria falando para a gente? O que a condenação de assassinos e bandidos teria a ver com aquilo que nós estamos fazendo como discípulos de Jesus? E muito propriamente, Jesus, nessa passagem, está ali conversando com os seus discípulos, e é quando Jesus pergunta: olha, quem o pessoal tem dito que eu sou? Qual é a minha reputação por aí? E aí eles vão falando vários nomes, profetas, e Pedro, como a gente sabe, diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após essa cena, os evangelistas narram uma conversa particular de Jesus com Pedro, em que Jesus fala que seria necessário que ele fosse morto, e Pedro prontamente, com a sua impulsividade muito própria, diz: olha, Senhor, de forma nenhuma morrerás. E a resposta de Jesus tem muito a ver com esse ensinamento que ele traz, que Lucas traz resumido aqui para a gente. A resposta de Jesus para Pedro, para esse Pedro que não concebe a morte de Jesus como algo benéfico para aquilo que estava acontecendo na caminhada com Cristo. Gente, depois de fazer tanto milagre, esse homem vai morrer. Que desperdício de vida. Não tem sentido isso tudo acabar na morte precoce de um homem. E então Jesus responde para Pedro: olha, aparta-te de mim, Satanás, porque você fala sobre coisas dos homens e não sobre coisas de Deus. Minha pergunta para você nessa noite é: o que te traz alívio? O que te traz alívio? O que te deixa confortável? E talvez você não esteja confortável, e talvez seja mais fácil responder essa pergunta olhando para dentro de si, dizendo o porquê você não está confortável nessa noite.
O porquê que existem temores dentro do seu coração, por que a gente carrega desafios e desalentos e coisas que realmente às vezes roubam a nossa paz. Porque o que dá alívio para a gente, pai de família, mãe de família, gente que está tocando a vida, é saber que as contas estão em dia. É saber que a gente tem o dinheiro para comprar aquilo que a gente deseja. A grande verdade é essa. Nós dizemos que encontramos descanso na casa do Pai, mas a grande verdade é que quando o dinheiro falta, quando sobra mês para o fim do dinheiro, a gente canta aqui perturbado. A gente canta balançado. O que alivia a gente, o que dá prazer na vida é saber que eu vou sair daqui e tem gente querida, e gente que quer me encontrar, gente que quer dividir a vida comigo, e gente que quer ser parceiro de caminhada, gente que quer rir, gente que quer chorar, gente que quer amizade com a gente. O que dá alívio para a gente é saber que existe gente comprometida com a nossa vida, gente que a gente pode contar firmemente, gente que a gente sabe que no final não abandona. Porque a grande verdade é que se nessa noite a gente se sente sozinho, por mais que a gente tenha cantado Te Agradeço, há no fundo uma penalização individual, há no fundo um entristecimento nosso, porque parece que estamos abandonados. O que nos alivia é saber que nós estamos empolgados com a vida. O que nos alivia é saber que o desafio de amanhã pode ser superado e a gente vai acordar e a gente vai dar conta do trabalho. Porque quando a gente está se ressentindo de não estar dando conta das atividades, quando a gente se vê, na verdade, sendo atropelado por uma rotina que a gente nem queria participar, a gente pode cantar aqui como crente. E a gente pode falar que vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Mas a gente não se sente tão aliviado e tão empolgado. Eu acredito que seja sobre isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Sobre como, de uma forma muito sutil, e eu gosto desse termo sutileza, é o mesmo termo que Paulo usa em Efésios capítulo 6, quando vai falar sobre as ciladas do inimigo. Ele diz sobre sutilezas, sobre algumas formas que a gente vai repousando a nossa vida sobre alicerces frágeis. A gente vai encontrando descanso em cama cheia de espinho. A gente vai dependendo de situações, pessoas, momentos que não subsistem quando a maré fica contrária. E é por isso que Jesus está agora ensinando aos seus discípulos algo que sustentaria a vida deles. Num dos evangelhos, o prosseguimento dessa conversa é quando Pedro diz: olha, nós alguém que não tem como repousar, onde repousar a cabeça. E aí Jesus fala algo que por vezes é bem interpretado, é mal interpretado. Jesus fala: olha, para vocês que fizeram isso, fiquem tranquilos que não lhes faltará e lhes será recompensado 10 vezes mais em casas, famílias, mães, pais, companhias, porque Jesus já estava apontando para a igreja. Então eu queria trazer aqui 3 aplicações desse ensinamento que Jesus está trazendo para os seus discípulos nessa preparação da sua partida. Jesus está trazendo aqui para eles algo que sustentaria e que seria o verdadeiro descanso da vida daqueles que passariam agora a ser o referencial para a igreja de Jesus, para um novo movimento que estaria surgindo, e para viver aquilo que nós sabemos, porque lemos hoje, o livro de Atos e as cartas, por que aqueles homens suportaram tantas perseguições? Por que aqueles homens e aquelas mulheres foram vitoriosos, foram firmes na construção da igreja, na construção de suas vidas e na sua vida de fé? Como esses homens que, perseguidos, mortos, apedrejados, decapitados, conseguiram permanecer firmes, e hoje nós
que vivemos com muito mais conforto, que vivemos menos perseguições, que vivemos circunstâncias talvez próprias da vida, naturais da vida, perdas corriqueiras, nós desanimamos quando o vendaval vem sobre nós, porque por vezes recebemos alívio de fontes que não se sustentam. E então Jesus está aqui dizendo, olha, existe um paradoxo na vida cristã. Ele coloca de um lado, ganhar e perder. Aquele que está tentando ganhar a vida, naturalmente está perdendo. A gente que está tentando ter alívio com dinheiro, com relacionamentos e com momentos empolgantes, está naturalmente correndo para perder a vida. Correndo para perder os estímulos, correndo para se ver sem fundamentos, correndo para se ver sem futuro. E do outro lado, Jesus coloca aquele que perde a sua vida, a ganha quando a perde por mim. E a partir dessa ideia eu queria trazer 3 coisas para você. A primeira vem do início desse texto. Como Jesus está nos convidando a avaliar essa decisão. Ele começa dizendo, se alguém quiser. O que Jesus faz aqui é te colocar no centro da decisão. Eu e você, diante dele, estamos no centro da decisão. Se alguém quiser, se você quiser, você está agora com a oportunidade de decidir. Se alguém quiser, nós temos a oportunidade de tomar uma decisão. Porque é bem da verdade que onde há alguém em destaque, a gente muda o comportamento, a gente muda a nossa relação com o ambiente e com as pessoas. Por exemplo, se entrasse aqui o Léo Jardim, todo mundo sabe quem é Léo Jardim? Obrigado aos profetas aí. Léo Jardim é o goleiro do Vasco. Entra alguém tão importante aqui na igreja, a gente se ajeita no banco, a gente olha para ele e fala, nossa, o Léo Jardim está na minha igreja. Que coisa boa. A nossa relação com o ambiente, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a gente mesmo muda, porque os nossos olhos ficam atentos àquilo que aquela pessoa vai fazer. Nossa, eu comparei Léo Jardim a Jesus, né? Muito ruim. E o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é isso. Se você quiser, e quando você perceber a minha presença, se você quiser tomar uma decisão e mudar completamente a sua atitude, se você permitir que a minha presença altere todas as relações que você tem, se você permitir que eu seja o mediador de cada relação, se você permitir que quando eu entrar na sua vida, a sua postura mude, a sua compreensão mude, o seu jeito mude. Você que estava no centro da decisão, naturalmente por perceber a minha presença, nega a si mesmo, porque essa é a única forma de você se relacionar comigo. Não existe outra forma de se relacionar com Jesus a não ser negando a si mesmo. Jesus está dizendo para os discípulos, a forma de vocês sobreviverem a isso é não vivendo cada um por si. A forma de vocês sobreviverem a tudo que virá, a forma de vocês compreenderem a minha vontade é compreendendo que a partir do momento que eu chego, que eu entro, que eu estou, a relação de vocês com o ambiente, com a cidade, com o mundo, com o outro, consigo mesmo, precisa mudar, porque eu cheguei. Então não dá para ter Jesus e continuar a mesma coisa. E aí Jesus diz que a ideia de negar a si mesmo é tomar a cruz a cada dia. É sabendo que haverá uma derrota, uma perda momentânea para haver um ganho de vida. É sabendo que haverá um deixar aqui para haver um ganhar, um receber do outro lado. Não dá para a gente ter expectativa na vida com Jesus se a gente hoje não consegue contabilizar o que nós estamos deixando.
Então nessa noite você quer receber alívio do Senhor? Talvez a grande pergunta seja o que você precisa deixar para entender Ele e para receber Ele. O que precisa ser destronado da sua vida? Porque a grande verdade é que uma das poucas divindades, se não a única divindade que Jesus cita durante as passagens, durante seus ensinamentos, é Mamon. Existem diversas outras divindades gregas que poderiam ter sido citadas, são talvez citadas de forma mais heterogênea, mas aqui Jesus marca, no meio do Sermão do Monte, é Mamon. O Deus que tenta ser o Deus da sua vida quando você se sente aliviado, quando há Mamon na sua conta. A grande verdade, e aqui vou fazer um parênteses mais uma vez, a grande verdade é que nós, como pais e mães, eu vou me incluir nessa, quando estamos preocupados em formar nossos filhos para o mundo e para a vida, na verdade, nós estamos nos preocupando mais em formar nossos filhos para o mercado. Porque a gente acha que o mercado, a abertura de mercado, a possibilidade de consumo, a possibilidade de emprego é que vai dar futuro para os nossos filhos. Porque na verdade essa grande divindade que é própria do nosso tempo, é o que traz alívio para o meu coração. Nossa, meu filho passou na faculdade, graças a Deus. Óbvio, a gente tem que ficar feliz, a gente tem que gostar, mas não é isso que alivia a gente. Não é isso que traz essa perspectiva de sucesso da vida. Quando a gente diz que está preparando nossos filhos para a vida, naturalmente, diante de Jesus, o que a gente deveria estar fazendo é preparando nossos filhos para encontrar com Cristo. E a partir de Cristo, sim, nossos filhos se relacionarem com o mercado, com o trabalho, com a faculdade, com a escola e com tudo mais. Mas como nós temos sido roubados dessa paz que vem de Jesus, e é bem interessante porque lá no capítulo 6 de Mateus, que é quando Jesus fala sobre Mamon, e Jesus diz, olha, não é possível servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você está com uma vida que encontra alívio e descanso em Mamon, porque esse é o ensinamento final do capítulo 6, porque é depois dessa fala que Jesus fala, olha, vejam os lírios do campo. Eles não tecem as suas roupas, mas eles estão vestidos de glória maior do que de Salomão. Veja os passarinhos voando, olha, eles não semeiam, eles não guardam, mas eles são alimentados por Deus. Eu acredito muito na teoria dos ensinamentos progressivos de Jesus, e para mim Jesus está ali no capítulo 6, quando ele diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é só uma mensagem de alívio, é uma mensagem de responsabilidade e uma mensagem de decisão. Porque a nossa decisão diante da vida é não encontrar descanso em Mamon, não encontrar descanso no meu padrão de consumo, não encontrar sucesso, não encontrar perspectiva de vida, não encontrar impulsividade e orgulho da vida por aquilo que eu posso comprar, por aquilo que eu posso mostrar, mas por aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Eu quero olhar para o Davi, que faz 1 ano na terça-feira, e ter muito orgulho da carreira dele, seja lá o que ele vai ser. Mas eu quero olhar para a vida dele e ver princípios e virtudes que me orgulham como pai. Nisso eu quero gastar a minha vida. Nisso eu quero encontrar alívio. Nisso eu quero saber que eu estou construindo alicerces para ele e para minha família. Onde eu encontro alívio? Eu encontro alívio em algo externo. Eu sei que nós não conseguimos nos aliviar sozinhos. E é natural que a gente busque alívio fora, e a gente busca no dinheiro. Mas o dinheiro é mentiroso. O dinheiro é uma divindade que custa caro. Rouba a nossa alegria, rouba o nosso tempo, rouba a nossa vida, rouba as nossas virtudes, rouba nossos frutos, rouba nossas amizades, rouba a nossa casa. Quanto tempo você não para conversar com seu filho, com a sua esposa, porque você está atarefado do trabalho, porque você tem que entregar para o mercado? E eu não estou dizendo para ser um trabalhador relapso, um patrão que não cumpre, mas eu estou dizendo que a gente está se sentindo aliviado com coisas que roubam a vida, e é isso que Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês deixarem
O conforto do mundo, o conforto do alívio momentâneo do dinheiro vai roubar quem vocês são, e vai tirar os principais momentos, e vai tirar as alegrias verdadeiras, e vai roubar a vida de vocês. Por isso, encontrem sustento em mim, permitam que eu seja esse alívio externo. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É isso, para enfrentarmos as ciladas, as dificuldades desse mundo que é dominado por um poderio externo, só com uma força externa, mas essa força é do Senhor. Essa é a força do nosso Deus que morreu por nós, mas está vivo aqui. O que você precisa deixar? E talvez não seja para você deixar o trabalho, pelo amor de Deus, não faça isso. Talvez seja para você deixar nessa noite, deixar que o seu trabalho seja a confiança da sua vida. Entender que o trabalho é um dos mecanismos que Deus tem feito para que você tenha uma família saudável e para que a sua presença e o seu convívio familiar seja cheio da presença dele. A finalidade da sua vida não pode ser o seu trabalho. A finalidade da criação do seu filho não pode ser o ingresso dele no mercado de trabalho. Você não pode deitar na cama satisfeito porque pagou curso de inglês, francês, espanhol, fez intercâmbio, fez todos os cursos, mas no final, o que o próprio mercado quer é a gente de caráter. O que o próprio mercado quer é a gente resiliente. O que o próprio mercado quer é a gente que faça bem aos ambientes. O que o próprio mercado quer é a gente que ilumine, porque é isso que o mundo quer. A gente encontra alívio no dinheiro e a gente encontra alívio nas pessoas. E Jesus tem um ensinamento muito duro, que parece ser muito duro, mas que amplia as nossas possibilidades relacionais. E que pode transformar completamente a forma como você vê, e como você se vê e como você vê o outro. Porque essa ideia de perder para ganhar também é muito claramente observada quando Jesus fala para os seus discípulos: olha, se você ama mais seu pai e sua mãe, seus filhos, seu marido, ou a você mesmo do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. E assim como Mateus 6 é um alívio e uma responsabilidade, esse texto, que também se segue aqui no Evangelho de Lucas, é também um alívio e uma responsabilidade. Por que é um alívio primeiro? Porque Jesus está se colocando como o responsável e mediador de todas as nossas relações. Isso me alivia. Isso me alivia. É Ele que é o garantidor das minhas relações. Como? Quando Ele me capacita a perdoar. Quando pela ação do Espírito Santo eu sou capaz de perdoar ofensas que seriam imperdoáveis se eu não tivesse a presença de Jesus. Quando eu, pela ação do Espírito Santo, sou capaz de pegar parte das minhas finanças e doar para alguém, doar para a igreja e fazer parte dos ministérios, algo que seria inimaginável e que para mim é inimaginável num tempo em que todo mundo é ensinado a como enriquecer. Nós continuamos pela ação do Espírito Santo, entendendo que o nosso dinheiro não é só para nós, nosso dinheiro é para a glória de Deus, e a gente continua sustentando e investindo em pessoas. Jesus é esse garantidor das relações, entende? Que quando Ele chega, naturalmente, as relações, a minha relação com meu pai, não, que meu pai já está na glória, mas com a minha mãe, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com o meu filho, intermediada por Jesus, eu tenho uma convicção que essa relação vai ser ali, no popular, azeitada pela presença do Espírito Santo. Ela vai ser facilitada porque há em mim vontades que não eram próprias minhas, mas que hoje existem porque eu sou dele, e ele é em mim, e ele em mim facilita as minhas relações. Mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. De você que foi ofendido pela sua esposa, de você que ofendeu a sua esposa nessa noite, chegar em casa e dizer, sim, ele é o mediador dessa relação, eu preciso pedir perdão. Eu preciso permitir que ele seja. Se alguém quiser, tome a sua cruz hoje. E se hoje a decisão diante de Jesus, e que eu tenho que perder, é esse ambiente em que eu me mantenho distante para não confessar os meus erros, eu tenho que perder isso.
Se eu acho que eu estou preservando a minha imagem quando eu não peço perdão, quando eu não me aproximo para haver uma reconciliação, quando não busco outra pessoa, quando não quero proximidade com aqueles que me ofenderam, se eu acho que é assim que eu estou preservando a minha vida, Jesus está dizendo: vocês estão perdendo a vida. Vocês estão jogando pro ralo, no lixo. A vida de vocês vai passar e nada vai acontecer. Mas quando a gente ganha com Cristo, a gente perde por causa dele. E a gente permite que ele seja o intermediador. A gente permite que ele seja o canal relacional com as pessoas. Aí sim. Você me ofendeu, meu irmão. Você me ofendeu, minha irmã. Mas olha, diante de Cristo Jesus, que faz essa mediação entre mim e você, eu quero te perdoar e eu quero te pedir perdão. Eu posso olhar para as coisas que quero comprar ou pagar hoje e saber que talvez eu vá deixar de comprar um celular novo para abençoar a tua vida, meu irmão. Mas diante de Jesus, para a glória dele, eu posso abençoar você hoje. Eu prefiro não ter o celular, eu prefiro não ter isso, eu prefiro deixar um plano individual de lado, para que nessa relação minha e tua, com Jesus no meio, eu seja bênção para você. Porque a grande pergunta que Jesus faz aqui é: de que adianta? De que adianta, querido? Essa pergunta parece banal, mas ela é respondida de uma forma tão corriqueira e de uma forma errada para a gente. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, e perder a essência, e perder o prazer, e perder o alívio? Nada adianta você trabalhar muito se não é Deus que edifica a tua casa. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Eu creio que nessa noite Deus tenha para nós isso, um alívio. Um alívio de saber que Ele é o garantidor da nossa vida. De que se as contas estão apertadas, se sobrou mês e faltou dinheiro, Ele sustenta a gente. Ele sustenta a gente. Se sobrou mês e faltou dinheiro pelas minhas irresponsabilidades, porque na minha relação com o dinheiro, sou eu e o dinheiro, sou eu e essa divindade, e eu gasto mais do que devia, há uma responsabilidade. Senhor, me ajuda. Se coloca no meio para que eu não seja engalbelado por essa geração consumista que faz eu não aproveitar os recursos que o Senhor tem me dado. Eu tenho sido um mau administrador. Eu tenho sido ganancioso, eu tenho sido invejoso, eu quero ter o que o outro tem, mas eu ainda não tenho condições disso. E é tão bom saber que Ele vai nos ensinando: olha, existe um fruto espiritual para a tua vida, que retira esse fruto da carne, que é a inveja, que é a ganância, que é o egoísmo, e substitui isso por um altruísmo, por uma amabilidade, por uma bondade, por uma vontade, por um domínio próprio, que vão transformando de uma forma muito prática a forma que você compra na Shopee, a forma que você compra na Shein, a forma que você compra no shopping, a forma e as coisas e as pessoas que você segue no Instagram. Porque de que adianta, queridos, ganhar o mundo inteiro e perder a alma e não receber alívio, e estar sempre desanimado, sempre pesado, sempre cansado, sempre sem vontade, porque a gente está correndo atrás de vento. Enquanto, na verdade, se a gente permitir que o vento do Espírito seja o intermediador, o mediador das nossas relações, aí a gente vai ver o que é descanso pleno. Jesus tem um convite para você nessa noite. Se você está cansado e desanimado, venham a mim, que eu vos darei descanso. E eu vos darei descanso dessa forma. Não um descanso
na beira da praia com o pé para o alto, mas um descanso e uma responsabilidade. O descanso de saber que nas minhas responsabilidades, na forma que eu vou administrar meus recursos, na forma que eu administro minhas relações, na forma que eu sirvo na igreja, na forma que eu me relaciono com os ambientes lá fora, na forma que eu me relaciono comigo mesmo. Jesus me ensinará e Jesus me sustentará a ver alegria verdadeira, a ver vida verdadeira em tudo que eu faço, em tudo que eu desejo, em tudo que eu estou construindo. Talvez você esteja construindo muita coisa. E se você parar 5 segundos para pensar agora, no que vai dar isso? Pensa no que você tem gasto da sua vida. Pensa que no que ocupa a maior parte do teu tempo, a maior parte do teu tempo de preocupação, de labuta de trabalho. De que adianta isso? Essa é a pergunta de Jesus. Agora, adianta muito. Se no meu trabalho, que eu levanto amanhã cedo para sustentar minha casa, eu faço com isso, porque eu quero honrar o meu lar, sim. Eu quero ver a minha esposa feliz, eu quero ver o meu filho alimentado, eu quero ver as minhas contas em dia, eu quero ver a minha vida abençoando outras vidas. Tem muito propósito nisso. Não é só para mim. Eu estava no centro só quando Jesus me perguntou se eu queria segui-lo. Mas depois do momento em que eu decidi segui-lo, eu saí do centro completamente. E agora Ele está no centro da minha vida. E eu digo como Paulo, a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E a partir disso, quando eu vou para o meu trabalho, eu vou para trabalhar. Eu vou para entregar um bom resultado, sim. Eu vou para me esforçar. Mas eu vou atento a quem está na baia do lado, se está sofrendo, se está com problema na família, porque afinal eu não estou só para trabalhar, eu estou ali porque a minha vida tem valor e a minha vida é um luzeiro do Senhor. A minha vida sim carrega um alívio que esse trabalho e que qualquer conhecimento no mundo não tem. Aí eu ganho vida e Ele me dá vida. E eu venho para a igreja não só para ouvir uma palavra e cantar algo que me anime, ou começar a semana na presença de Deus. Eu venho na igreja porque eu tenho irmãos e irmãs que estão, sim, multiplicando a minha família, multiplicando a minha casa. De alguma forma cuidam de mim, cuidam dos meus filhos, cuidam da minha família e eu cuido também. E aí assim a igreja deixa de ser uma monotonia e vira vida. Porque a gente se relaciona com a igreja a partir de Cristo e não a partir da gente. A gente sai do centro. Sabe quando você vai para uma igreja porque aqui tem cura, vai para outra igreja que tem oração, vai para outra igreja que o louvor é bom, porque a gente está buscando coisa para a gente e é tudo monótono e sem vida. Mas quando a gente vem para a igreja para se reunir como povo de Deus, para ouvir do Senhor mais uma instrução, receber dele, compartilhar com outro, isso aqui é vida demais, é bênção demais. Quando eu vou para minha casa só para guerrear com minha esposa, para saber se ela fez o que eu esperava, para saber se meu esposo fez o que eu esperava, se ele está cumprindo com os combinados, sim, aí vira guerra, aí não tem sentido. Mas quando eu decido casar porque eu quero fazer alguém feliz, e eu dou a minha vida para fazer alguém feliz, sim, aí o casamento tem muito sentido, tem muita vida. Meu irmão, minha irmã, de que adianta? De que adianta você ganhar sozinho? Você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua alma. E é disso que Jesus quer te aliviar. Dessa sensação de que você está sozinho na batalha, sozinho na batalha. Só você está trabalhando por você mesmo e ninguém te ouve e parece que ninguém se importa e você mesmo não alcança. E a gente vive nessa frustração porque a gente está vivendo uma vida sem graça. Pra gente, de que não adianta nada. Mas com Jesus, quando a gente permite que Ele seja o nosso descanso, não mais o dinheiro, não mais relações, não mais momentos, aí sim, cada momento, cada relação, cada possibilidade de consumo vira vida abundante, vira vida graciosa, vira vida que jorra para a vida eterna. Eu gostaria muito de te convidar, se você quiser, a tomar uma decisão diante de Jesus nessa noite. Talvez pela primeira vez você precise realmente dizer: sim, Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu descanso, para que nas minhas responsabilidades haja a Tua presença,
Haja essa sabedoria que eu não tenho hoje. Haja essa disponibilidade que eu não tenho hoje. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a olhar para dentro de si. Jesus entrou aí hoje, falou contigo, e Ele quer mudar agora a sua postura diante da vida, diante das circunstâncias, diante dos ambientes que você convive. Jesus quer mudar essa sua ambientação interior, que tanto se culpa, tanto se cobra, que tanto se frustra, para alguém orientado pelo Espírito, comprado pelo Espírito, renovado pelo Espírito, ter propósitos e virtudes que vêm da parte dele. E eu quero, de uma forma muito simples, saber se você quer isso. Se você quer finalmente tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. Talvez você esteja aqui porque quer que Deus abra uma porta de emprego que te pague mais. Mas é bem possível que isso não mude nada, porque se você não mudar, talvez as coisas não mudem. Eu queria perguntar se há alguém nessa noite que está tomando essa decisão diante de Jesus. Você pode erguer bem alto a sua mão, se você quer falar: sim, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Alguém que pela primeira vez hoje quer dizer isso para Jesus, alguém que não tenha tomado essa decisão, quer falar pela primeira vez: Senhor Jesus, eu quero Te conhecer mais, eu quero entender mais desses Seus propósitos. Levanta bem alto a sua mão, porque eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite que quer fazer isso, e quer entregar a vida a Jesus? Mas de uma outra forma, se nessa noite, você que já está aqui há algum tempo, está sentindo que precisa reafirmar isso para você e para Jesus. Se você algum dia disse para Jesus: sim, Senhor, eu quero negar a mim mesmo, eu quero Te servir, eu quero Te seguir, mas pela correria da vida, pelos costumes do mundo, essa semente que germina no nosso coração, ela se apagou, ela foi arrefecendo dentro da gente. E você quer nessa noite falar: Senhor Jesus, eu estou aqui mais uma vez. Eu sou seu, eu sou sua. A minha vida é sua, eu quero descansar em Ti. Eu não quero descansar por conta do dinheiro, eu quero descansar em Ti. Eu não quero descansar por conta das minhas relações, eu quero descansar em Ti. E se Jesus está falando com você, está dizendo: se você quiser, negue-se a si mesmo hoje, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você. Você que quer falar com Jesus isso, você que já é crente, você que já caminha na igreja, mas nessa noite, de uma forma especial, Jesus está tocando a sua vida por alguma circunstância, e você quer sim falar para Ele: olha, eu quero tomar essa decisão, eu quero que Ele seja esse centro da minha vida, eu não quero mais viver por mim mesmo, eu quero falar para Jesus que Ele é o dono de mim. Alguém nessa noite quer fazer isso? Alguém que quer marcar esse encontro, que quer marcar essa noite como um basta, como um reinício, como um recomeço, como um renovo? Alguém? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque se disponibiliza para ser esse mediador da nossa vida com tudo que existe. Antes, quando não tínhamos a Tua presença, vivíamos a nossa própria sorte. Vivíamos dependentes das nossas sensibilidades, das nossas percepções. Mas hoje sim, Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua sabedoria, podemos tomar decisões novas, podemos ter atitudes, compreensões novas, de uma forma que a nossa vida não mais está correndo para a morte, mas para a vida. De uma forma que tudo aquilo que fazemos, Senhor, não coopera para a morte, mas coopera para a vida e vida abundante. E por isso que eu te peço nessa noite é que renoves a nossa decisão, amplies a Tua atuação em nossa vida e que nós possamos permitir, sim, Senhor, que nossas famílias, que nossas relações de trabalho, de estudo, que nossas relações comunitárias sejam todas intermediadas pelo Senhor e pelo Teu Espírito.
Que o Senhor faça aqui, sim, que maridos peçam perdão para esposas e esposas possam perdoar e pedir perdão para maridos. Que haja, sim, Senhor, relações filiais, maternais, paternais, transformadas pela Tua presença, Deus. Não mais dependentes das nossas razoabilidades, mas sim, Senhor, completamente penetradas pela Tua palavra e pela Tua presença. Faz isso em nossos lares, Senhor, para a Tua glória. Nos ajuda, sim, Deus, a sermos melhores mordomos dos recursos que o Senhor nos confiou. Que nós possamos nos encontrar satisfeitos, Senhor, com aquilo que o Senhor tem propiciado para a nossa família. E que para aquele pai de família, para aquela mulher que hoje tem sentido falta de recursos, multiplica, Senhor, os recursos para o lar. Que nós possamos continuar vendo pães sendo multiplicados em nossos lares, Senhor. E ao mais, Deus, que nós possamos sair daqui aliviados, porque não estamos sozinhos, não estamos enfrentando nossas batalhas sozinhos. Tu estás conosco, o Senhor está no nosso meio, e isso nos faz descansar, muito além de qualquer momento que estejamos atravessando. Que seja assim, Senhor, para nós que estamos aqui, para aqueles que estão nos assistindo de forma virtual, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.